Em Ezequiel capítulo 18, no versículo 23, Deus, através da boca do profeta, diz: Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Não desejo eu que antes ele se converta dos seus pecados e viva? Esse é um recado extremamente importante para nós, discípulos e discípulas de Cristo. A obra da salvação que alcançou as nossas vidas não pode parar em nós. A obra de milagres, e o maior milagre, que é o milagre da salvação, ele não pode cessar na gente. Eu costumo dizer que a salvação ela tem um duplo mistério na vida do crente. Primeiro, ela é uma graça recebida. Segundo, uma responsabilidade assumida. Como graça recebida, a salvação resolve o meu problema. Eu ia para o inferno, não vou mais. Eu era um perdido e não sou mais. Eu não tinha jeito e agora o Senhor deu um jeito em mim. Como graça, a salvação resolve a minha vida e ela me remete à eternidade, ao lado do Pai. Mas como responsabilidade, a salvação ela me impulsiona, ela me projeta na direção dos outros e dos perdidos. Dos outros salvos, no sentido de auxiliá-los a desenvolver a sua salvação, conforme Filipenses 2,12 nos orienta. E dos perdidos, a salvação no sentido de ser proclamada àqueles que ainda não conhecem e não receberam essa graça tão grandiosa e tão maravilhosa. E não dá para eu desejar a salvação apenas em uma das suas características. Não dá para eu me comportar como se a salvação ela fosse apenas, ou ela tivesse apenas a característica de graça, aquilo que resolve o meu problema, e deixar de lado a responsabilidade de tornar a salvação algo a fazer parte das minhas responsabilidades de vida. Não tem como abandonar uma das características da salvação. Ou é o pacote inteiro, ou eu não posso dizer que a salvação alcançou a minha vida. Essa palavra de Ezequiel ela é extremamente relevante para que a gente entenda um pouco o coração de Deus em referência ao não salvo. Quando a palavra diz lá em João capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, o crer pressuposto ali aponta para aqueles que ainda não creram. Quando Deus envia Jesus como uma porta de saída justamente para aqueles que ainda não tinham crido, para aqueles que ainda não tinham se ajustado com Ele, com Deus. Tanto que a palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso é 2 Coríntios capítulo 5. Se há uma reconciliação, é porque antes havia uma aliança quebrada. Deus envia Jesus para aqueles cuja aliança com Ele estava quebrada. Não é honesto eu dizer que sou salvo e não assumir a minha parcela de responsabilidade no conserto de alianças quebradas dos não salvos.